Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Fortaleci as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Isaías 35, verso 3. É dever de todos os homens cuidar dos filhos da tristeza. Há alguns que desde o nascimento são marcados pela melancolia como sua própria. As sombras silenciosas da tristeza são seus recintos congeniais. As clareiras da floresta do pesar são os únicos lugares onde sua folha pode florescer. Outros há que, por alguma desgraça esmagadora, são abatidos de tal forma que nunca mais erguem a cabeça, mas vão, daquele momento em diante, lamentando-se até suas sepulturas. Alguns, novamente, são desapontados em sua juventude, seja por algum objeto querido das suas afeições, ou então por algum projeto de sua jovem ambição. Nunca ousam enfrentar o mundo, mas recuam do contato com seus semelhantes, assim como a planta sensível enrola seus tentáculos ao toque. Em todos os rebanhos devem haver cordeiros, ovelhas fracas e feridas. E entre o rebanho de homens, parece que necessariamente deve haver alguns que, mais do que outros, comprovam a verdade da declaração de Jó. O homem nasce para as aflições, assim como as faíscas voam para cima. É então dever daqueles de nós que estão mais livres do que outros do desânimo espiritual ser muito ternos com esses fracos. Longe esteja do homem de disposição corajosa, de resolução severa e de propósito inflexível ser duro para com os que são tímidos e desesperados. Se temos um espírito de leão, não imitemos o rei dos animais em sua crueldade para com esses servos tímidos que fogem dele, mas coloquemos nossa força a serviço deles para sua ajuda e proteção. Com dedos suaves, vamos enfaixar o coração ferido. Com óleo e vinho, vamos alimentar seus espíritos desfalecidos. Nessa batalha da vida, deixemos os guerreiros não feridos levarem seus camaradas feridos para a retaguarda, lavarem suas feridas e protegê-los da tempestade da guerra. Seja gentil com os que estão desanimados. Ai de mim, nem todo homem aprendeu essa lição. Há alguns que lidam com os outros com insensibilidade áspera. Eles dizem, se alguém é tão tolo a ponto de ser sensível, que seja. Não fale assim. Ser sensível, tímido e desanimado é ruim o suficiente em si mesmo, sem que sejamos duros e insensíveis para com aqueles que estão tão aflitos. Saia você e faça aos outros como gostaria que fizessem a você, e como gostaria que outros, em suas horas de desânimo, tratassem você com ternura e conforto. Trate-os você também com ternura e conforto. Mas meu texto especialmente comanda o ministro a tratar com ternura aqueles do povo de Cristo que estão em tal condição, e estes não são poucos, pois embora o evangelho mude o temperamento moral dos homens, não muda o físico. Um homem que é fraco de saúde antes da conversão, provavelmente será tão fraco depois, e muitos espíritos que têm uma tendência ao desânimo têm exibido essa tendência após a conversão. Não professamos que o Evangelho de Cristo, inicialmente, mudará tão profundamente o homem a ponto de tirar dele todas as suas tendências naturais. Dará ao desesperado algo que aliviará esse desânimo. Mas enquanto isso for causado por um estado de corpo debilitado ou uma mente doente, não professamos que o Evangelho de Cristo o removerá totalmente. Não, pelo contrário. Vemos todos os dias que entre os melhores servos de Deus há aqueles que estão sempre duvidando, sempre olhando para o lado escuro de cada providência, que olham para a ameaça mais do que para a promessa,
Estão prontos para escrever coisas amargas contra si mesmos e muitas vezes trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo, errando contra seus próprios espíritos e privando-se de confortos que poderiam desfrutar. Para esses, então, devo falar esta manhã com as palavras do nosso texto: fortalecei as mãos fracas e firmem os joelhos vacilantes. Há uma figura usada no texto e eu vou mantê-la. Primeiro, vou tentar mostrar a importância das mãos e joelhos para ir ao céu. Em segundo lugar, observarei o efeito prejudicial de ter mãos fracas e joelhos vacilantes. Então notarei as causas dessas mãos fracas e joelhos vacilantes, pois ao fazer isso, espero poder aplicar uma cura. E agora, primeiro, encontramos em nosso texto mãos e joelhos mencionados. Podemos ter certeza de que eles são muito importantes para chegar ao céu. As mãos e os joelhos, devemos lembrar, são partes do corpo em que os efeitos do medo são mais facilmente visíveis. Claro, a raiz do desânimo e do medo deve residir no coração. É isso que é movido primeiro pelo terror. Mas depois, essas extremidades, esses membros de ação, esses modos de expressar a vontade do coração, começam a sentir também a fraqueza. As mãos pendem em terror e os joelhos começam a tremer. Estamos sempre acostumados a descrever um homem quando está em grande medo, quando algum perigo avassalador o assombra, como pendurando as mãos ou torcendo-se em desespero, e como sentindo os joelhos batendo um no outro no momento do seu terror. Assim, o profeta quer dizer que, onde quer que o cristão mais demonstre sua timidez e seu desânimo, ali devemos ter cuidado em aplicar o remédio do conforto. Agora, é um fato que quando o coração do cristão começa a tremer, suas mãos de ação se enfraquecem e seus joelhos de oração começam a tremer também. Ele se torna incapaz de fazer e incapaz de orar. Ele é fraco no serviço ativo e ele se torna fraco também na luta com seu Deus. Mãos e joelhos são os exibidores do poder interior. Agora, há alguns homens cujos medos são tão grandes que se tornaram visíveis e não podem mais ser ocultos. Houve um tempo em que esses filhos da tristeza eram capazes de disfarçar sua dor com uma alegria exterior, mas agora não podem. O medo do coração escorregou para suas mãos e desceu para seus joelhos. E os vemos se escondendo de nós como a corça, quando atingida pela flecha, se retira do rebanho para sangrar sozinha. Para esses, vocês, filhos da consolação, são enviados com palavras de piedade e atos de amor. Mas observe, as mãos e os joelhos são de primeira importância, porque representam o dever ativo e a súplica. O caminho para o céu é através da fé em Cristo, mas depois de termos acreditado em Cristo, a tendência legítima da fé é o serviço ativo. Embora o cristão vá para o céu pelo sangue de Cristo, ainda assim, como peregrino, ele deve andar até lá. E embora ele vença pelo sangue do Cordeiro, ainda assim, como guerreiro, ele deve lutar se quiser reinar. O serviço ativo é esperado de todo cristão. Cristo não coloca seus filhos em uma cama e os carrega ao céu por um caminho preguiçoso, mas ele lhes dá vida e ordena que essa vida se desenvolva. Ele lhes dá força e ordena que usem essa força para trabalhar em sua própria salvação, com temor e tremor, porque ele está operando o querer e o efetuar. Enquanto ele trabalha neles, eles são passivos, mas ele então os ordena a serem ativos e trabalharem o que ele já operou neles. Não é cristão quem não busca servir a seu Deus. O lema do cristão deve ser: eu sirvo. O povo de Cristo são os servos de Cristo. E assim como os anjos no céu se deleitam em voar aos mandamentos de Deus, assim também os filhos de Deus se deleitam em correr no caminho de seus mandamentos. Portanto, se os joelhos estão fracos e as mãos estão fracas, pouco podemos fazer. Não podemos correr com o joelho fraco, não podemos trabalhar com a mão fraca. Como podem vocês, servos de Cristo, como podem vocês levantar as pesadas cargas que têm que carregar,
se suas mãos estão fracas e seus joelhos vacilam? Como podem derrubar os muros de seus inimigos se suas mãos tremem? Como podem ferir seus adversários com a espada da fé se o seu braço é fraco? Observem bem isso, pois aqui vocês sofrem perdas extremas se, no serviço ativo, perderem poder e força. Novamente, os joelhos podem significar oração. Quando um homem se torna tímido e desanimado, seu lugar de oração muito rapidamente se torna a câmara da aflição. Nossos lugares de oração são os betéis ou boquins, a casa de Deus ou então a casa do pranto. Deixe um homem se tornar tímido, desconfiado, duvidoso, temeroso, trêmulo, que pouca força ele terá quando se apresentar diante do trono da graça. Ele creria em Deus, mas não pode apropriar-se da promessa. Ele pegaria o anjo, mas todos os seus músculos encolhem e ele não pode lutar. Ele pleitearia a promessa, mas sua mão se recusa a segurá-la com firmeza. E ele vai embora clamando: ah, se eu pudesse orar. Ah, se eu pudesse acreditar em Deus. Ah, se eu pudesse ter sucesso com Deus em oração e tornar-me como um príncipe prevalecente. Ai, sou fraco como a água e não posso fazer nada. Aqui está a importância de ter uma mão forte para que possamos servir a Deus e de ter um joelho forte para que possamos lutar com Ele em oração e obter a bênção dEle. Note novamente que podemos facilmente entender o que o profeta quer dizer com mãos e joelhos, se observarmos que um cristão, embora suas esperanças estejam no céu, está sobre a terra. É com a mão da fé que o cristão se agarra ao que não é visto e tenta subir aos céus. É com seu pé que ele despreza a terra e tudo o que ela chama de bom ou grande. Deixe o pé do cristão estar fraco e ele não poderá desprezar as coisas que são vistas, mas ele estará fixando sua afeição em coisas na terra e não nas coisas de cima. Deixe suas mãos de fé, por outro lado, ficarem fracas e ele não poderá se agarrar às coisas que estão no céu. Ele achará difícil fixar seu apoio acima das estrelas e sentir que está firmemente ancorado. É muito difícil escalar a escada que Jacó viu. O pé representa a maneira como lidamos com a terra. Pisamos nela corajosamente e desdenhamos, desprezando suas ameaças, desprezando suas riquezas, desprezando suas honras. O joelho fraco não pode fazer isso. Então estamos inclinados a curvar-nos, a nos encolhermos, a bajular diante de um mundo ímpio para sermos escravos, onde deveríamos ser homens livres, e vis onde deveríamos ser nobres. Aqui novamente vemos a importância das mãos e dos joelhos. Mas vocês também lembrarão que há certas partes da peregrinação espiritual onde mãos e joelhos são absolutamente necessários. John Bunyan representa cristão chegando ao pé do monte difícil. E ele diz: então olhei para cristão para vê-lo subir a colina, onde percebi que ele passou de correr para andar, e de andar para se agarrar com as mãos e ficar de joelhos por causa da inclinação do lugar. Muitos lugares assim, você e eu tivemos que passar, irmãos cristãos. Uma vez pudemos correr pelos muros da salvação com fé triunfante. Em outros momentos, pudemos caminhar até pelo vale da sombra da morte com confiança tranquila. Mas chegamos a um lugar de prova e dificuldade extraordinárias, onde toda a velocidade nos falhou e a força não foi suficiente. Então, sempre de joelhos, em agonia de oração e sempre com as mãos na simplicidade da fé, escalamos nosso caminho cansado, frequentemente temendo cair para trás em nossa destruição, mas clamando: Senhor, que meu joelho encontre um lugar de descanso, que minha mão agarre alguma saliência de promessa, para que ali eu possa me firmar, para que não vacile e caia. Posso apenas subir lentamente. Meu coração segue firmemente após ti. Meu espírito clama por ti. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a escalar este caminho cansativo, pois não posso voltar atrás. Todo cristão que conhece muito sobre experiência divina entenderá o que isso significa.
ele frequentemente será colocado em uma posição em que pode fazer pouco progresso, e ele deve considerar bastante se conseguir manter-se contra as dificuldades desesperadas de seu caminho. Mas os joelhos, então, de muitas maneiras, são essenciais para o conforto, a ajuda e avanço de um cristão no caminho para o céu. Portanto, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Isaías 35, verso 3. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz.